tenho dois casos aqui bastante interessantes que são ligados à questão de justa causa. Um dos primeiros casos era um caso bastante interessante, não foi um caso que eu julguei, ele é extraído de um outro regional. É o seguinte, um determinado trabalhador laborava na secretaria de uma escola. E na secretaria da escola, dentre outras incumbências, ele tinha a tarefa de manejar a máquina de xerox. E nesse manejo da máquina de xerox, da máquina que fotocopiava documentos, ele começou a ter uma prática, foi atribuída a ele uma prática de produzir cola para os alunos. Olha que interessante. Ele diminuía, né, os alunos faziam alguns roteiros, ele reduzia, tudo isso colocado no processo, ele reduzia os roteiros produzidos pelos alunos. Posteriormente, uma vez reduzidos esses roteiros, ele plastificava o roteiro e entregava para o aluno usar durante a prova como uma cola. Olha que interessante. E o que aconteceu? Essa pessoa fez essa prática durante muito tempo e jamais se descobriu isso na escola. Até que um belo dia, os alunos resolveram homenagear esse professor no Orkut. E criaram uma comunidade no Orkut para render loas, para render elogios a esse profissional. Então, o nome da comunidade era Senhor Fulano, o cara mais parceiro da escola. Pois bem, e aí lá eles colocavam, tinha algumas mensagens assim, valeu, senhor fulano, o senhor é um parceirão, sem as suas colas eu jamais teria passado de ano. Valeu, senhor Demir, o senhor é o cara mais parceiro, hoje é aniversário do senhor, o senhor merece muitos anos de vida, porque eu jamais decoraria quais são os 10 países mais populosos do mundo, o senhor fez uma cola maneira para mim. Pô, senhor fulano, o senhor tem as manhas de fazer uma cola bacana, reduzida, plastificada. Ou seja, a comunidade era em homenagem a esse profissional. Os alunos todos entravam na comunidade e deixavam mensagens elogiosas ao trabalho de realização de cola que era feito por esse funcionário. Nesse caso específico, depois de ter acesso a esse conteúdo no Orkut, a escola dispensou o trabalhador por justa causa. Dispensou o trabalhador por justa causa. Ele ajuizou uma ação, pedindo todas as verbas e todos os créditos que ele entendia de direito, e a tese defensiva, não, que ele tinha cometido esse ato de improbidade, e que, portanto, ele cometera uma falta grave e, por isso, foi dispensado por justa causa. E, como prova, eles traziam impressas todas as páginas da comunidade do Orkut. Obviamente, nesse caso específico, o advogado do autor impugnou essa prova. Mas, no depoimento pessoal, o juiz conseguiu extrair a veracidade dos fatos. Acabou havendo uma confissão e, de fato, chegou-se à conclusão que, efetivamente, havia essa produção de cola. Ou seja, percebem como que a prova foi produzida? Nós tínhamos os indícios que vieram para o processo por via dos documentos eletrônicos que foram impressos no caso, e a essa prova eletrônica somou-se um outro elemento extraído do depoimento pessoal do autor, que confessou o fato. Houve um caso também semelhante, muito semelhante, que eu também elenco aqui no Provas e Recursos, o livro que nós sortearemos hoje. Mesma coisa, vou resumir esse caso, que ele é muito parecido. Uma justa causa, e o empregado, ele criou, ele próprio, com o perfil dele, criou uma comunidade no Orkut. E ele colocou um título na comunidade. Qual era a comunidade? O nome da comunidade era o nome do empregador dele, Empresa Y. Aquela FIA da Pi. Não vou falar o nome porque fica feio aqui. Mas basicamente era isso. O nome do empregador, aquela FIA da Pi. E lá ele veiculava críticas ofensivas para a empresa, atribuía práticas criminosas à empresa, e muita gente começou a entrar e também se somar
essas manifestações desairosas que o trabalhador fazia em relação ao seu empregador. Inclusive era uma concessionária de serviço público, e lá pelas tantas começou-se a discutir naquele fórum a perda da concessão do serviço público em função das práticas criminosas atribuídas ao empregador desse trabalhador. O caso foi também parar na justiça, a prova da empresa, obviamente, era a página eletrônica, e, ao fim e ao cabo, do cotejo também da prova eletrônica, com os elementos extraídos da prova oral, chegou-se à conclusão que aquela página era verdadeira e que, de fato, ela tinha sido efetivamente produzida pelo empregado, e a justa causa foi mantida. Agora, eu vou aqui para fechar, já estamos nos estendendo muito, temos mais coisa para falar, vou dar aqui mais 2 exemplos. Uma coisa muito interessante que tem chegado aos juízes, extremamente interessante, que eu imagino que alguns de vocês ainda não ouviram falar sobre. Um caso, inclusive, que eu cito aqui no meu livro. Não há muito tempo, um juiz estava fazendo uma instrução e o autor apresentou uma testemunha para ser ouvida. E a parte contrária, o réu, contraditou aquela testemunha sob a alegação de que a testemunha era amiga do autor. Então, uma contradita fundada no motivo de amizade íntima, lá elencado no artigo 405 do Código de Processo Civil. O que aconteceu nesse caso concreto? O juiz, uma vez ouvidas as partes, iniciou a instrução da contradita e perguntou à empresa, ao réu: vocês têm prova dessa amizade? A empresa disse: temos sim, prova da amizade. E qual era a prova? Era uma página do Orkut na qual a testemunha constava como amiga do autor. Ou seja, ela estava elencada ali na página do Orkut, no rol de amigos do autor. E segundo a empresa, essa era a prova da amizade. Ora, o que o nosso Código de Processo Civil diz? Que não podem depor, que são suspeitos para depor, aqueles que mantêm com a parte amizade íntima e não mera relação de coleguismo. Nesse caso específico, tomados depois os depoimentos e analisada a própria página do Orkut, percebeu-se o seguinte: aquela pessoa, por um acaso, era colega de serviço e constava ali da página do Orkut. Mas assim, elas não tinham amizade íntima, uma não frequentava a casa da outra, aquela pessoa não colocava mensagens nenhuma no Orkut para o autor, enfim, ele apenas constava na página como amigo, por um acaso. Por exemplo, eu sei que muitos de vocês, eu participo do Facebook de vocês, vocês participam do meu Facebook, não é verdade? E isso não quer dizer necessariamente que nós sejamos amigos íntimos. Somos amigos, colegas, temos uma relação nas redes sociais, uma relação até de camaradagem, trocamos informações jurídicas. Mas assim, eu jamais fui na casa de vocês, não conheço a família de vocês, assim como vocês não vieram na minha casa, não conheço a família. Por exemplo, a professora Tânia, eu gosto muito dela, sei da seriedade do trabalho dela, mas jamais fui na casa dela, nem sequer a conheço pessoalmente. Espero um dia ardentemente conhecê-la pessoalmente, mas não conheço. Ou seja, então nós constamos da página do Facebook do outro, do Twitter um do outro? Constamos. Mas isso não quer dizer necessariamente que nós sejamos amigos íntimos. E o que o Código de Processo Civil veda é justamente a amizade íntima. Mas, por exemplo, eu tive, agora já o último exemplo que eu vou dar. Não há muito tempo, esse é um exemplo mais recente, que eu quero constar na segunda edição do meu livro. O mesmo caso, contradita, sob a alegação de que as partes mantinham uma relação, que a testemunha e a parte mantinham uma relação de amizade. E qual que era a prova? Ela constava do Facebook da outra. Mas assim, lá no Facebook, a testemunha escreveu um depoimento, escreveu no mural do autor a seguinte frase: amanhã eu vou lá depor para você. Eu vou por tudo ou nada. Nós vamos detonar aquela empresa que não vale nada. Pode contar comigo que você vai ganhar essa causa inteira. Perceberam aqui? Aqui já há um elemento diferente. A testemunha, via Facebook,
estava externando a sua raiva, o seu ódio em relação à empresa e falando abertamente para todo mundo ouvir que ela estava disposta a colaborar abertamente para o êxito do autor da demanda. É uma situação completamente diferente. É óbvio que poderia ser um fake ali, poderia ser um fake. Aquele perfil poderia ser um perfil falso. Mas na hora da instrução, o juiz teve a perspicácia de somar a esse indício extraído da página do Facebook também o depoimento da testemunha. E chegou à conclusão que, de fato, a testemunha admitiu perante o juiz que ela, sim, tinha escrevido aquela frase no mural do autor. Nesse caso específico, diferentemente do primeiro exemplo que eu dei para vocês, a página extraída, a prova extraída do Facebook, mas somado ao depoimento da testemunha, foram suficientes para que o juiz acolhesse a contradita e dispensasse a oitiva dela. Portanto, gente, eu não vou me alongar demais, esse assunto é um assunto apaixonante, é um assunto amplo, um assunto novo, um assunto polêmico. Nós poderíamos discuti-lo aqui por longas horas, mas como nós temos outros assuntos ainda para tratar, eu dou por encerrada essa minha parte da explanação e coloco-me à disposição de vocês para eventuais perguntas que vocês queiram fazer e à disposição da professora Tânia para que nós possamos continuar com a nossa TwitchCam. Muito obrigado por hora pela atenção, vamos continuar. Sim. É tudo agora virtual... Não, hoje tudo, né? Celular, Facebook, Twitter. O Twitter hoje tem uma facilidade, né? De certa forma. O Twitter, ele próprio autentica algumas contas, né? Então, nesse caso específico, em que a conta é autenticada pelo Twitter, a gente não tem dúvida de que aquela pessoa efetivamente é titular da conta e que não se trata de um fake, por exemplo. Mas hoje ainda essas autenticações feitas pelo Twitter são apenas para celebridades, né? Aquelas pessoas muito importantes, muito conhecidas. O próprio Twitter procura autenticar, imprimir veracidade àquela conta, demonstrar que aquela conta efetivamente pertence à pessoa. Nesse caso do Twitter, por exemplo, nós teríamos uma variável a mais para colocar nesse elemento. Se a conta é reconhecida pelo Twitter como sendo de propriedade daquela pessoa específica, nós não teríamos mais o problema de discutir a autoria, pelo menos a titularidade da conta. Poderíamos até discutir a autoria da mensagem, mas a titularidade da conta já estaria resolvida. Essa, por exemplo, é uma peculiaridade do Twitter. Celulares também, a gente teria, né, hoje costuma-se enviar mensagens por celular, né? Então, no celular também, a gente já teria maiores elementos de segurança para aferir de quem que é a propriedade daquele celular, de onde se originou aquela mensagem, porventura, desairosa para com a conduta de alguém. Então, há muitas variáveis. O tema é extremamente amplo, apaixonante, nós temos muitas variáveis, não conseguiríamos jamais esgotá-lo aqui numa TwitchCam. Uma das perguntas aqui, que você acabou de falar, é referente ao celular, professor. Tudo que o professor falou sobre o e-mail e tal, a mesma coisa vale para o celular. Perfeitamente, perfeitamente. Até parece que estava adivinhando. E no celular nós teríamos, eventualmente, essa facilidade, né? Se o celular estiver registrado em nome da pessoa que, em tese, emitiu a mensagem, um dos problemas estariam resolvidos. Pelo menos nós saberíamos que ali não se trataria de um fake, que, de fato, a mensagem teria sido disparada do celular daquela pessoa. Agora, poderíamos ter outras discussões. Tá, mas o celular poderia ter sido apanhado por um terceiro e o terceiro maldosamente enviou a mensagem para prejudicar o titular. Essa é uma discussão que pode sair. Mas no que diz respeito à titularidade, né, da mídia utilizada para disparar a mensagem, nós não teríamos mais essa discussão, porque seria muito fácil de aferir pelos dados das próprias empresas telefônicas.